Quando você pensa no Peru, o que vem na sua cabeça? Machu Picchu? Lhamas? Ceviche? Mas e se eu te disser que aproximadamente 60% do território peruano é coberto pela floresta amazônica? É absurdamente indescritível. Pois é, não é só no Brasil que tem Amazônia. E as surpresas não param por aí. Nesse episódio, vamos viver coisas que a gente não imaginava nem nos nossos sonhos mais malucos. Oh, meu Deus. Os peixes já me picaram. Tô me sentindo num filme de terror, às vezes. De viagens arriscadas na floresta. Ai, ai. Você sabe que a pessoa tá com medo quando ela xinga na língua materna dela. Comidas estranhas. De pesca de piranha. Boa! Até um encontro com a tribo originária. E claro, tudo isso com uma boa dose de adrenalina amazônica. Por favor, queremos emergência, estamos parte do Dolphin, que venga a recogernos. Vamos viver o fora do comum pela Amazônia peruana com a gente? Simbora! Vamos, Iquitos! E agora a gente vai pegar aqui o nosso motocarro pra ir pro hotel. Daqui pro centro são mais ou menos uns 40 minutinhos e do centro pro nosso hotel são 2 horas em média de barco. Vamos! Uhul! Aqui como é que fica a segurança das malas? E uma curiosidade é que esses motocarros são mais de 100 mil aqui em Iquitos e é o principal meio de transporte, já que é mais difícil para carros chegar à região. Aquele caos organizado que somente a Amazônia peruana pode oferecer. A adrenalina já começa no trânsito. Milhares de tuk-tuks disputando cada centímetro da rua. Buzinas soando como a sinfonia do caos. Trânsito caótico! E ainda quase perdemos a nossa mala numa freada daquelas. We lost I'm gonna go there. Oi. A mala. Bem-vindo a Iquitos, chegamos! Ainda bem que não tinha ninguém atrás da gente, porque o problema não era nem a mala, porque eu acho que a mala não ia quebrar, aqui ia ser um puta acidente, principalmente nessas motocas. Essa viagem promete! E começou a chover agora. Vamos pegar agora o barco de 2 horas na chuva. Amor, começamos com tudo essa viagem ou não? E agora algo muito importante, vital, se você vem para Iquitos, é vir na farmácia e comprar repelente. Não tem como vir para cá sem isso, não esqueçam. Extra duração, repelente, Master Blast comprado. Para garantir que essa experiência seja do limite do imprevisível, chamamos um guia local. Líder! Olá! Que tal? Muito gusto, Pedro. Que tal? Tchau, tchau, Edwin. Tchau, bom viagem, bom boy. Graças, graças. Chegamos aqui no porto agora. Chovendo pra caramba. E agora aqui a gente tá coberto. Olá, buenas tardes. Olá, olá. Muchas gracias. Este es el bote. Podemos. Let's go. Aqui. Just keep your balance, ¿ok? Bienvenidos a nuestra hermosa Muchas selva. gracias. Vamos a disfrutar, ¿ok? Perfecto. Iquitos es una isla, por eso es conocido la Isla Bonita.
Iquitos es una ciudad inmensa en todo el mundo, no tiene conexión, Não se liga de carro. no se llega en carro. Muchos años atrás en nuestra Amazonía, por ejemplo, había mucho tráfico de la droga, la cocaína. Sí. Podemos ver la lancha, esa lancha fue confiscada con el mercado negro, con cocaína, sí. Era una lancha muy bonita. Imagínate en la selva, calor, la humedad. Esa lancha es la única lancha que tenía aire acondicionado. Oh! Ya tiene más de 20 años la lancha ahí que se está deteriorando. E el lodge es dentro de la selva. Sí. La selva es muy hermosa. Los mosquitos son los únicos que vienen a molestarnos. Los únicos que atacan por la noche. Y en el bosque. Durante el día, mucha calor, es claro. Tranquilo. Los mosquitos no vienen. Chegamos agora no Manite Camp. O Manite aqui fica no meio mesmo da floresta, então muito som da natureza, muito bonito. A gente está rodeado aqui de paz e energias positivas. Chegamos, Ana! Bienvenidos a Manití Camp Eco Lodge, okay? This is our lodge. E aí, amor? Primeiras impressões aqui, depois do passeio de barco. Apaixonada. Assim que chegamos, o Linder decidiu imergir completamente na cultura amazônica, oferecendo um prato particularmente único e exótico. Ok, my friends, so encontramos esta larva de una palmera. Es un escarabajo que ataca las palmeras, ¿no? Llamado el suri en nuestra Amazonía. Ok, así como está viva, la vamos a comer para protegerlo de la salud. Y luego tenemos también aquí frita, ¿no? Ya para disgustar como lo desean. Puede ser con sus papas, arroz, pueden mezclarla. Buen apetito. Muy rico. Delicioso. ¿Quieres probarla? Adelante. Your turn. A minha meta é provar vivo lá no Mercado Nanai ou no Belém. Agora eu vou comer ela frita. Vou ser mais light, já que o Linder já provou vivo. Eu vou no frito aqui, um pedacinho, ó. Vamos ver se tem gosto de manteiga e abacate mesmo. ¿Dónde está? Muito bom, muito bom. Não parece abacate, mas é bem gostoso, crocante, dá pra comer de tira-gosto assim, ó, com a cervejinha de boaça. Bom apetito. Se você quiser me ver experimentando suri vivo e mais de 10 outras comidas e bebidas estranhas da Amazônia, é só assistir ao episódio sobre os 2 principais mercados de Iquitos, Nanai e Belém, assim que terminar esse vídeo. E o Linder não parou no suri. Pronto para o nosso passeio noturno? Vamos! Depois do nosso lanche amazônico, ele vai nos levar para a floresta à noite, onde quase tudo pode te envenenar ou até matar. E eu confesso que de tudo que a gente planejou aqui, essa é a única experiência que eu tô com muito medo de fazer, porque cobra e aranha são assim os animais que eu mais tenho medo, que mais ativam todos os meus piores sentimentos. Então eu tô tenso pro que vai acontecer agora. Este es un grillo saltamonte, grasshopper. Look at this. Está camuflada, right? Sí. Mucho está camuflada. Y también podemos apreciar, we can see on the bottom of this tree, look at it down there, mira, la araña escorpión. La araña escorpión y tenemos acá un insecto palo. Look at this, mira acá, el insecto palo, right? The stick insect. Ai, Essa é uma aranha escorpião? Es una araña escorpión. Es un poco tóxica, quiere decir que es venenosa, pero no es muy venenosa, no letal. Acá tenemos otro nido de las arañas, las pequeñas que tenemos acá, spiderweb, the dry leaf here. E são huevos? Los blanquitos son huevos, sí. Ao mesmo tempo que é incrível o barulho da natureza, como eu tenho muito medo do escuro
E desses tipos de animais, eu fico a toda hora achando que alguma coisa vai me picar, que vai acontecer. Então eu tô tentando controlar meu medo, junto com a minha ansiedade, junto com os meus sentimentos bons para aproveitar esse momento. Ok, aproveita. Eu tô me sentindo num filme de terror às vezes. E o repelente funciona, viu? Zero mosquito, zero. Muito bom. Una ranita, mira, esta ranita es venenosa también. Oh. Ali, branca. Что? Você sabe que a pessoa tá com medo quando ela xinga na língua materna dela. Vocês acabaram de aprender uns xingamentos em russo. It was a spider? A frog. Ah, a frog? Small frog, but a poison one. Ah, okay, great. Just a poisonous frog. Acá hay tu amigo, mira, otra araña. Oh my god. Caminhar na selva amazônica não é para iniciantes. Sem conhecer bem a floresta, é fácil pisar ou tocar em algo venenoso. El remo es una pieza muy importante, right? Este es el motor de nuestra Amazonía, ¿ok? So, tienes que poner la mano arriba y el medio. Del medio es para hacer la fuerza, y el de arriba es para mantener el control. Remar de la siguiente manera, like this. ¿Ya? Así, ¿ok? Y cuando puedes cambiar, lo cambias, like that. ¿Ok? Muy bien, seguimos. E aí você rema, passa umas árvores e depois é só uma imensidão à sua frente que você não enxerga o fim e nem sabe se tem fim. Dá pra ouvir muito claramente o barulho, mas parece que tá do seu lado e ao mesmo tempo parece que tá muito longe. Você não consegue saber exatamente onde tá e é barulho de todo lado. La rana verde. Ela é venenosa? Ajá, that's venenosa. Está descansando, alimentándose en la noche. Come muchos mosquitos. Por eso salen en la noche y son más activas en la noche. Seguimos. Vamos acá. Esto es un sapo, no es rana. Wow. Be careful, man, be careful. Gigantes. Jesus. Esta no es venenosa, mira. Este es un sapo territorial del suelo. Toad. Está muy bonita. Can I touch a bit? Parece peixe. Sí. Hello, you're so pretty. Hello, wait, let me film you a bit closer. Eu tô um pouco feliz que no final vimos anacondas. Esse é apenas o nosso primeiro dia, mas as impressões já são as melhores possíveis. Essa viagem promete ser diferente de tudo que já vivemos e completamente inesquecível. Tem um sapo aqui que eu tava na dúvida se era... Sei lá, vai que é uma decoração, mas não, na verdade é um sapo real. Tá aqui, ó, o bichinho. Bem de boa, tranquilão, na dele. Let's take it out, Mo.
Amor, deixa ele aí, a gente só vai tomar banho, não vai fazer nada. É assim What if mesmo. it's poisonous? Não, não é. Acho que não é, não. Por que você acha que não? Look, okay, I am gonna go out. É, ele tá de boa, tá vendo? Ele que tá com medo da gente. He's moving. Enjoy your night with Sapo. Começar um novo dia com o nascer do sol e testemunhar o fluxo infinito da natureza e as cores vibrantes que se espalham pelo rio mais impressionante e poderoso do mundo deixa qualquer pessoa sem palavras. Tenho certeza que hoje será um dia para ficar na memória. Vamos começar tentando avistar alguns dos golfinhos mais raros do rio Amazonas. Ahí está, mira el delfín. Ahí vas, mira. Los delfines rosados muy difíciles van a saltar a la superficie. Sí. Muy pesado. ¿No? Llega a medir 2,5 metros, como casi 3 metros, con un peso aproximadamente de 160 kilos. Wow. Y se reproducen cada año. En la actualidad está considerada en peligro de extinción. Los hechiceros mayormente que hacían medicinas, por ejemplo, afrodisíacas, medicinas tradicionales, por eso lo cazaban. Yeah, straight. Yeah, Yeah, you got it. yeah. Again. Yeah. De peixes grandes a pequenos, vamos tentar pescar uma das espécies mais perigosas do mundo, as piranhas. En estos momentos nos encontramos en una orilla del río Amazonas, en un tributario. Entonces tenemos acá la cañita de pescar. Es una caña muy buena, resistente, encontrada, ¿no?, en nuestra selva. La cañita, ¿no?, es una madera muy dura, ¿no?, una caña muy resistente que se llama la tortuga caspi, una varita de tortuga. Esta varita resiste más o menos 8 a 10 kilos. Podemos apreciar acá en mis manos, ¿no?, tenemos el anzuelo, el hook, y tenemos por acá unos pares de metales, ¿no? ¿Por qué utilizamos metales? Porque las pirañas lo pueden destruir a la soguita que llamamos acá, o a la pita, o el nylon, ¿ok? Acá nosotros pescamos llamando, haciendo un sonido, ¿no? Shakeamos el agua y lo tiramos, hacemos otro llamamiento y luego esperamos. Esperamos. Cuando sentimos unas mordeduras, ¿no?, o unas picaduras, un nibblings, lo vamos a levantar con precisión. Pero, wow, mira, no hay la carnada. Son muy hábiles las pirañas, ¿ok? Vamos a intentar nuevamente, ¿ok? Almost. Acá tenemos. La pesca deportiva en nuestra Amazonía es esta. Pescar y liberarla. ¡Wow! ¡Tenemos una piraña! Finalmente, amigos. Minha vez agora de tentar. Acho que eu pesquei 1, 2 vezes na minha vida inteira. Então vamos ver se eu consigo pegar alguma piranha. Sigue. Ahí, métale. Acá. Ahí, métale despacito. Métale. Pero tienes que fijarte que está dentro. Ah, Espera, sigue, bonito. Con paciencia, ¿ok? Perfecto. Paciencia, ahí. No le muevas. Ya. Ahí está, casi. Eso es la forma, ¿ok? 2-0, piranhas. Te está ganando la piraña. Sí. Piraña va ganando. ¡No! Esta es otra especie de pez. ¡Oh! Salió. Este es un red-tailed brackenfish. Este es un sábalo de cola roja. ¿No? 3-0, piranhas. Vou tentar uma última vez, tá, amor? ¡Yuhu! Ahí está la piraña. Ahí está la piraña del Na amigo. última foi. You got it? Você pegou. Boa, amor. Okay, good. You made it. Boa. Cadê? Got it. You made it. There you go. It's a piranha.
Yes, yes, yes. Jesus, você pode acreditar? Eu consegui a minha piranha. Look at this, so pretty. Nom, 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 nom. Look, they have a tongue. I didn't realize that fishes have tongues. Você está livre. O Rio Amazonas é a principal rodovia da selva. Nessa vasta floresta tropical, não há estradas nem carros para orientar o seu caminho. Ao invés disso, o rio e sua rede de canais funcionam como as principais rotas para se navegar pela densa vegetação. Os barcos são um meio de transporte essencial, serpenteando pelas vias navegáveis como carros em uma rodovia. Mas assim como qualquer veículo, os barcos também podem quebrar. O que aconteceu? La L del motor se quebró. Señora Diana, buenos días. Por favor, queremos emergencia. Estamos parte de Dolphin. Que venga a recogernos. La hélice se quebró. Gracias, gracias. Por favor, gracias, gracias. Rescue boat. E ali, o botezinho branco tá vindo resgatar a gente. Veio lá do Manit Camp. Olá! Auxílio! E aí, o que é que eles vão fazer? Vão amarrar uma corda no nosso barco e vão levar a gente até lá. Vamos! Vamos, Pedro! A gente já estava bem pertinho do nosso hotel, então agora é só ir junto com eles aqui na boa, que estamos seguros, safe para chegar em casa. Depois do nosso barco ter quebrado, tivemos que voltar ao hotel para trocar de barco e aproveitamos para nos refrescar, pois com o clima quente daqui, mesmo com o céu nublado, a gente sua bastante. Tom Brady de Iquitos, vamos! Isso não é perfume, tá, pessoal? É nosso glorioso repelente. O que você faz para sobreviver nas Amazonas? E aí você tá caminhando aqui no lodge e olha o que você encontra. Polly e Vitória. Polly roja, vermelha. Dizem que elas falam olá. Olá! 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 Que tal? E agora vamos visitar uma tribo indígena autêntica, os Yaguas, que vivem nas profundezas da floresta. Ok. Ah. Samaria. Samaria. Samaria, papatoyo. Da la mano. Samaria. Samaria. Itima, papatoya. Itima papatoyo. Welcome to the, welcome to my home is your home. Bienvenidos. Él es el jefe, es el chief, no, es el jefe en este grupo. Él habla su idioma, los demás chicos también, gracias al turismo, entonces ellos también pueden mostrar la cultura y enseñar, ¿no?, a los visitantes su hábitat natural. Sachabaca, you know, is a wild cow. Wild cow, you know, tapir. About many years ago, our fathers, they put our name, you know, like como un nombre de un animal o de la naturaleza. Perfecto. Puede ser un pez, un árbol o las estrellas o lunas, ¿no? Podemos apreciar cómo él, ¿no?, se viste, Sí. con esas fibras de palmera. Y también podemos apreciar que el señor no utiliza botas ni zapatos. Sí, sí. Barefoot. ¿Qué estás cocinando? Pango. ¡Pango! ¡Qué rico! Muy bien. Pango concierne en pescado y plátano. Ah, Juntos cocinado. Ya no están utilizando otras ollas, otros sartenes. No, Sí. una sola lo cocinan con agua. perfecto. A ver, vamos a abrir. No, arroces. Él usualmente come a la carne del monte, que llamamos de la selva, o los peces, ¿no?, como pango. Sí. Todo es comida pango, porque es todo natural. Muy bien, seguimos caminando. Seguimos. Vamos caminando. Vamos a conocer un poco su vida de acá de... Claro, ¿ya? vamos. Ah, es un pequeño shopping, Sí. una tiendita. Este de acá es una bebida de acá de la selva.
¿Han escuchado el ron de caña de azúcar? Esta de acá es como una Viagra de nuestra selva. Porque, ¿dónde está tu botella de chuchuash? ¿Tienes ahí? Nos va a mostrar qué contiene, ¿no? ¿Qué contiene? El que le pone así, mira, para su maceración. Estas son las chuchuasas. Oh, pero ¿es alcohólico? Está vertida con, Sí. ¿no? con ron de caña de azúcar y la corteza de la chuchuasa. Usualmente las familias de acá de la zona, mayormente los señores mayores de edad, lo consumen bastante. ¿Por qué? Porque usualmente todos los nativos en nuestra Amazonía nos levantamos muy temprano. Entonces necesitamos que el cuerpo esté muy hábil. Claro. Es como si fuera nuestro café. Y Ah. nosotros no tenemos café en nuestra Amazonía, Sí. ¿entiendes? Entonces esto es como nuestro café, que nos va a dar más vigor, más temperamento para poder seguir trabajando durante todo el día. Te sirve también cuando da la luz, da color a la... Ah, A la sangre. Claro. Es como dice, vamos a comenzar primero lo que dijo él. Sirve como motor sexual. sí. ¿A qué se debe eso? Cuando los señores no tienen mucha potencia sexual, eso beben por las mañanas y por la tarde. Perfecto. Entonces eso te mantiene fuerte y puedes tener trillizos, cuatrillizos, vigor. muchos hijos. Vamos a probar un poquito para tener 2 mellizos. ¿Quieres probar? Sim. O cheiro é bem forte. É cheiro de mais ou menos de cachaça mesmo. Eu sou muito fraco pra isso. Eu não bebo bebida quente, então. Eu acho que quem gosta de bebida quente vai gostar. Eu não acho que é ruim de todos, sou só eu mesmo. Mas ele não é tão forte quanto um uísque, uma cachaça. Ele desce bem leve, não arde nem nada. Tem na cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar também? Ron de caña de azúcar. Tem um docinho ali no final, dá pra beber de boa. Tu vês, né? Salud. A ver, yo le voy a hacer a todos los amigos seguidores de tu página, mi hermano. Ya no va a ser tu culpa si vienes a encontrar a muchas lindas pequeñitas. Salud. A tu futuro hijo. A tu Sí. futuro, otro futuro, hijo. Muy bueno. Muy bien, vayan tú. Muy bien, vayan tú, dice. Samaria. Vamos. É hora de colocar à prova minhas habilidades de caça com a zarabatana, pois o líder da tribo decidiu me ensinar e desafiar. Let's to try, ¿ok? Vamos a probar. Ok, va, dale. Ahora sí, puro traga y chachac. Le das. A ver tú, vamos. Aquí pone la boca y sopla, fuerte, dame. Minha meta é acertar o nariz. Vamos ver ver o se eu nariz. consigo. Boa! A Ana é bem melhor do que eu nesse jogo. Caçadora nata. Vamos ver como é que ela se sai. Uou! Chupa, Pedro! Bom trabalho, meu amor. Vou sobreviver nas Amazonas, então. A ver. ¿Qué animales cazan? Com esses Mono, Mono, choro, choro, tigre, tigre, sachavaca, sajino, carachu. carachupa, armadillo. Ok. Eso se llama Samaria. Samaria. Ahora van a cantar una canción dedicada a sus dioses, ¿ya? A su dios que fue la vaca de la selva, el tapir, Amazon tapir, significa en sus idiomas, ¿no? Dale, esta chavaca. É muito massa poder dividir, compartilhar, aprender, respeitar. Muito legal. A energia aqui muito alta, muito bom, muito bom. A Amazônia nos encanta com sua fauna incrível e a diversidade de espécies de animais que se pode encontrar por todo lugar.
Aqui, a natureza é ainda mais poderosa e exerce um domínio sobre os seres humanos. Mas, infelizmente, o tráfico ilegal de animais ainda existe. Agora, estamos indo para o Centro de Resgate Neisser, um lugar dedicado a salvar, reabilitar y liberar animales que fueron víctimas del comercio ilegal. Estos dos monitos que tenemos acá en nuestros hombros, esos son los frailes comunes, también llamado el fraile de cola marrón, ¿no? Este es como también conocido como el mono ardilla, ¿ok? Podemos ver, estos son jóvenes. Usualmente ellos llegan a medir, ¿no?, su hábitat natural a unos 70 centímetros de longitud, contando el cuerpo con la cola. Ya con un peso adecuado de 1,5 kilos aproximadamente. Yeah. Ven acá, ven. Déjale jugar. Let the magic play with you. Okay, play. Look, so nice. Look. Acá. Ahí va. We're gonna climb you. Pull up. Chican. Ladico. Dice que se llama ladico. É você, aparecendo aqui no Viagens Fora do Comum. Vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal e dar like e comentar. É isso, né? Cada comentário disser que eu ganho uma banana. Vamos a caminar un poco, vamos a mirar allá el oso hormiguero. Esse é um tamanduá? Ahí, exactamente. Sim. El que come hormiga. Hola, bebé. Está buscando nidos de hormiga, right? Tiene unas largas lenguas y lo mete por el fondo y lo saca las hormigas. Tiene unas garras muy fuertes. Esta es una joven todavía, ¿ok? 11 meses, ya va a tener 1 año este animalito. Llegan a medir más o menos a 2,5 metros cuando son grandes, una altura de 1,5 metros, ¿no? Con un kilaje aproximadamente de 80 a 100 kilos cuando son mayores. Si son grandecitas, si son siempre territoriales, ¿no? Podemos encontrar en Sudamérica, ¿no? También Brasil, Colombia y acá en nuestra hermosa selva amazónica. Y así como lo vemos, un animal lenta, tranquila, también sabe defender, sabe pelear. Tiene unas garras muy fuertes. Mira la cola, cómo tiene la cola, ¿no? Un pelaje muy hermosa. Ellos, para camuflarse de los depredadores, utilizan la cola, se tapan como un blanket, ¿no? Como una cobija, una colcha. Acá solamente encontramos monos y este animalito. Este centro, ¿no?, que tiene la isla, tiene allá el centro de rescate, es parte de esta zona. Por eso, cuando traen acá, por ejemplo, tortugas también, lo ponen en el otro lugar. Allá 3 monitos que están en cautiverio en este lugar, están en cuarentena, son muy traviesos. Look. Tiene un jornal. Look. Vamos ver. Sí. Ah, ser amor. Mira su cara de feliz. El mono nocturno. Ahí está, él de día está durmiendo, descansando, está en el hoyo, ahí en el palo, adentro. Es el nombre común en la Amazonía, el chochna, ¿no? Es también el titi monkey, ¿no? Él está descansando y en la noche, a partir de las 6:30 a 7, já está mais ativa. É muito incrível quando você encontra os animais no ambiente natural deles. É outra experiência completamente diferente do que você ir num zoológico. E o mais legal daqui é que eu estava falando com o Edgar, que cuida, que é um voluntário que trabalha aqui. Eles resgatam esses macacos e outros animais também de mercados paralelos, mercados ilegais, a polícia confisca, traz para cá, eles passam 40, 45 dias ali em quarentena, tomam vacina, são tratados e depois eles soltam para que eles voltem para o habitat natural e aí eles deixam em cargo dos macacos escolherem. Eles podem ficar aqui ou podem sair, voltar para a selva, seguir junto com a família, por aí vai. Hoje aqui estão 13 macacos soltos, tinham 3 ali em quarentena, mas eles falaram que dependendo da época pode chegar até 100 macacos por aqui. Um lugar perto do centro de resgate é o Recanto de Rony, que cuida de várias espécies de animais,
incluindo alguns que eu certamente preferiria não encontrar. Chegou o momento de tentar vencer o maior medo da minha vida relacionado a animais, que é ver uma cobra e, mais surreal do que isso, pegar uma cobra. Eu realmente não sei se eu vou conseguir, porque é um medo absurdo que eu tenho, mas prometo que vou tentar. Eu já tô aqui bem ansioso, quase me tremendo, mas vou dar meu melhor para não só conseguir ver, mas pegar e mostrar para vocês. Solo, mira. Viene solo. Don't try. É super slow. Se a Ana acordando. Bien, esta es una especie vegetariana, podemos apreciar no, habrán visto en multicines el koala, ¿no? También que tiene Australia y Austria. Entonces este animalito es una vegetariana, ¿no? Una familia de los monos, ¿no? Pero es muy lenta. ¿A qué se debe su lentitud? Que este animalito se alimenta de la cecropia. Podemos ver la hoja verde que tenemos ahí. La cecropia es un árbol gigante que lleva a medir a 25 a 30 metros de altura aproximadamente. Y la hoja contiene alcaloide, no como la hoja de coca, ¿no? Entonces por eso el animalito usualmente es un poquito elevadito, ¿no? Un poco mareadito. Pero también pueden nadar. Pueden nadar, ¿no? Porque de acuerdo a la estación del invierno, verano, ellos pueden migrar a cualquier lugar a buscar la alimentación. Es un animalito muy lindo, dócil. No es agresiva, ¿no? Claro. En su hábitat natural es como es, ¿no? Y entonces le podemos apreciar en cualquier momento. Y no va a correr, obviamente, porque es lenta. God, can you? Oh my God. Oh. Oh. Her fur is so soft. Em português, Mo, em português. Eu não sei isso em português. Meu Deus, que linda. Que linda, Pedro. Look at this. Oh my God. Hello. Moca tá com ciúme. Ela tá sorrindo. É agora. Estamos chegando aqui perto da anaconda. Oh, meu Deus. No te va a atacar, no te va a hacer nada la anaconda, ¿ya? Muy bien. La anaconda está midiendo aproximadamente unos 3 metros de longitud, ¿ya? Las anacondas no contienen veneno, ¿ya? Pero las anacondas en su hábitat natural se alimentan de diferentes especies de animales, como puede ser aves, monos, tortugas, caimanes y también de los capibaras, ¿ya? Que son los roedores más grandes del mundo. Las anacondas son cazadoras, no se alimentan de carne muerta, siempre tienen que ser vivos. Son boas constrictores, entonces tienen que estrangular, quebrar todos los huesos, ¿no? Solo los dientes les sirven para asegurar la presa, morder y no escapar. No quiera tranquilo, no es agresiva, es muy dócil, muy dócil. Piensa que es un peluche. All good, all good, all good, all good. Abre los ojos. Good job, man. She's enjoying your company. I'm not enjoying. Liberación a Pedro. Muy bien. Respira. Lo hiciste, hermano. Bravo, bravo, Pedro. Lo hiciste. Certamente um dos dias mais inesquecíveis da minha vida. E a melhor maneira de terminar ele é assistindo ao pôr do sol e tomando banho no que é considerado um dos rios mais perigosos e espetaculares do mundo. E eu espero que não tenha nenhuma piranha por perto. Uhul! Simbora! Eu não acredito que eu tô nadando no meio da Amazônia e teus peixes já me pegaram. Vamos, líder! Desafiando a natureza. E para ter essa experiência de nadar aqui, ó. Olha essa Amazônia gigantesca. É só usar o cupom que a Ana vai botar na tela. 5% de desconto com a Manite Experiences e você vai poder viver isso aqui de perto. E não tem nada que eu coloque nesse vídeo, não tem nada que eu fale que vai representar o que é viver e ver
isso aqui ao vivo. É absurdamente indescritível. Iquitos! Ahí está la Amazonía, el Amazon Sério, River. que dia, que dia. Foram apenas 4 dias na Amazônia peruana. Mas o impacto foi tão profundo que ouso dizer que vai nos acompanhar para a vida inteira. Aqui, lembramos que a natureza não é só uma paisagem, ela é o personagem principal do universo. Entre rios sem fim, árvores ancestrais, animais selvagens e povos originários cheios de sabedoria, e talvez seja justamente nessa pequenez que mora a grandeza de viajar. Feliz? Muito feliz, muito feliz. Porque a verdadeira aventura não é chegar em um lugar, é se permitir ser transformado por ele. E a Amazônia transforma. Transforma a forma como você escuta o silêncio, como você olha para o tempo e como você enxerga a vida. Es un paraíso sin fin. Hay muchas cosas que aprender. Nuestra realidad, no nuestra vida nativa, nuestra zona. Viajes fora do comum. Isso é. Salud! E se eu te dissesse que ainda em Iquitos, passei por uma das experiências mais transformadoras da minha vida. No coração da floresta amazônica, consagrei a ayahuasca como xamã local. E para desvendar tudo que essa medicina ancestral pode causar na nossa mente e no nosso corpo, eu entrevistei 2 das maiores especialistas do Brasil em ayahuasca aplicada à saúde mental para descobrir quais são os riscos, os benefícios, quem pode beber, quem não pode e muito mais. Para ver o documentário completo com minha experiência mais a entrevista, basta clicar no vídeo que vai aparecer agora na sua tela. Foi um prazer enorme viajar pela Amazônia peruana junto com você. Te esperamos na nossa próxima viagem fora do comum.